Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, onde nós temos pensado acerca dos dons ministeriais. Hoje nós vamos compartilhar a nossa terceira mensagem da série. Só para relembrar a você, na nossa primeira mensagem, nós falamos exatamente acerca dos dons ministeriais, que são 5. Eu queria relembrar a você, eu queria que você pudesse citar comigo, diga comigo: apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Mais uma vez, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E nós observamos que a palavra do Senhor nos ensina que o Senhor tem dado os dons ministeriais para o aperfeiçoamento da igreja, de maneira que cada um de nós temos um lugar no corpo de Cristo e nós serviremos a partir desses ministérios que o Senhor concedeu à igreja no nome de Jesus. Você pode dizer amém? No nosso encontro passado, nós fizemos uma distinção entre dons ministeriais e o ministério propriamente dito. E hoje nós queremos compartilhar uma palavra que fala acerca do governo da igreja. Glória a Deus. Queridos, a palavra nos ensina, e nós compreendemos isso muito bem, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o cabeça da igreja, amém? Sendo Ele o cabeça da igreja, sendo Ele o Senhor da igreja, certamente é dele a maior voz de comando na igreja. Todas as coisas procedem dele. A palavra, ela de direção para a vida da igreja, provém dele. Mas o que eu quero que você possa compreender comigo hoje é que, como Senhor da igreja, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem estabelecido na igreja pessoas numa posição distinta de liderança dos demais. E aí nós precisamos compreender bem aquilo que o Senhor assim tem estabelecido para o seu funcionamento e para a glória do nosso Deus, amém? Quando o Senhor Jesus Cristo, Ele estabelece na sua igreja pessoas distintas para o governo da igreja, Ele nos ensina que essas pessoas, elas também prestarão contas a Ele por esse governo que Ele tem liberado sobre as suas vidas na igreja. A palavra de Deus, ela vai dizer para nós, por exemplo, lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, o Senhor Jesus fala com o anjo da igreja. E aqui é uma palavra que se dirige ao pastor da igreja. E a palavra diz que o Senhor se dirige ao anjo da igreja, esperando que esse anjo, esse pastor, obviamente, ele coloque algumas coisas na igreja em ordem, coisas que estão fora de ordem, e consequentemente ele possa repassar isso para toda a igreja. Então entenda comigo, a visão do governo da igreja, sem ferir o princípio de que Jesus é essa voz maior, de que Jesus ele é o cabeça da igreja, fala de pessoas que o Senhor mesmo, ele institui no seu corpo, ele institui na igreja para que possa dar governo, para que possa dar direção à igreja. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em Romanos capítulo 12, o verso de número 8. Romanos capítulo 12, o verso de número 8. A palavra diz assim: o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui,
com generosidade. O que preside, diga comigo, o que preside com zelo. Quem exerce misericórdia com alegria. Você pode dizer amém? A Bíblia fala daquele que preside. É interessante nós observarmos a lista aqui colocada por Paulo, exortar, contribuir, mas eu quero chamar a sua atenção exatamente para a expressão presidir. Nós já falamos anteriormente que tudo que não está na lista dos 5 ministérios ou na lista dos 9 dons do Espírito Santo está na lista da operação de Deus no meio da igreja. Então, entenda comigo, presidir ou governar é parte de algo que Deus trabalha no corpo de Cristo que não é para todas as pessoas, que não é para todo mundo. A palavra de Deus ela vai nos fazer conscientes de que o Senhor ele escolhe alguns para presidir, alguns para governar, alguns para dirigir. É exatamente esse o sentido da palavra presidir. Aqui no original significa estar à frente, colocar sobre, superintender, é presidir sobre algo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Timóteo capítulo 5, o verso de número 17. Primeira Timóteo 5,17. A Bíblia diz assim: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e também no ensino. Você pode dizer amém? Aqui, quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala sobre os presbíteros que presidem, sobre os presbíteros que governam, sobre aqueles que dirigem a igreja do Senhor. E Paulo fala que esses são dignos de dobrados honorários, e isso aqui é tema para uma outra palavra. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que a palavra fala sobre esses presbíteros como aqueles que foram colocados à frente do rebanho, como aqueles que foram colocados pelo Senhor da igreja para dirigir a igreja, para mostrar um caminho. E eles foram colocados numa posição de governo, eles foram colocados numa posição de liderança. E é importante que a gente reconheça que a palavra aqui, ela está relacionada com o presbítero e não com a posição de governo. O que é que eu quero que você entenda aqui comigo? Nós já vimos aqui que 5 são os dons ministeriais. E nós já, inclusive, citamos aqui nessa noite. Quando a palavra fala de presbítero, a palavra não está falando de um dom ministerial. Amém? Você está me entendendo? Então, para que você possa compreender, porque olha, um dom ministerial, ele não se sobrepõe ao outro. Um dom ministerial, ele não é mais importante do que o outro. Cada um tem a sua função no reino, cada um tem a sua finalidade no reino. Na próxima quarta-feira nós vamos distinguir bem a diferença entre dom ministerial e um cargo na igreja. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que a palavra do Senhor está falando que o Senhor levantou alguns de forma distinta, alguns que Ele mesmo separou, alguns que Ele mesmo escolheu para presidirem sobre a igreja. Todos têm um lugar no reino, todos têm uma função, todos têm um lugar de serviço, mas apenas alguns o Senhor escolheu para dirigir a igreja. Pastor, por que é tão importante nós entendermos isso? Porque se nós não compreendermos essa verdade, nós podemos incorrer no erro de acharmos que qualquer um pode trazer uma palavra de direção para a igreja, que qualquer um pode trazer uma palavra de governo para a vida da igreja. Mas a palavra é muito clara quando diz que o Senhor separou uns aos quais a palavra chama de presbíteros,
né, para dirigir, para governar, para lançar o caminho no qual a igreja, mostrar o caminho no qual a igreja deve dirigir. Você pode dizer amém? Entendendo que nem mesmo estes são mais importantes do que qualquer outro no corpo. Todos são importantes, como a palavra vai dizer, Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 12, que um corpo tem muitos membros e todos os membros são úteis e eles são necessários. Mas é importante nós compreendermos essa distinção que é feita pelo Senhor, porque isso é para a saúde da igreja, amém? Então, nós não somos nem mais nem menos importantes uns do que os outros, mas a função que o Senhor separou, estabeleceu, ela deve ser observada para que a igreja ela possa caminhar bem, cumprindo o seu papel na terra. Você pode dizer amém? No entendimento de muitos acerca de como a igreja funciona, nós vamos ouvir diferentes nomenclaturas para o governo da igreja. E muitas vezes elas parecem exatamente assim, numa espécie de cadeia hierárquica, né? É mais ou menos assim, um diácono, ele tem uma importância no corpo de Cristo, né? Mas é como se o pastor, ele fosse maior do que o diácono, e por sua vez, aquele que é bispo é maior do que o pastor, e aquele que é apóstolo, então é maior do que todos os outros, quando na verdade, não é isso que a palavra de Deus, ela nos ensina. Nós precisamos ter uma visão bíblica acerca do governo da igreja. Nós precisamos observar conforme as Escrituras. Embora exista uma posição distinta no governo da igreja, todos servem no corpo. Você pode dizer amém? Todos servem no corpo. Então nós precisamos fazer uma distinção, sim, mas não em forma de hierarquia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora comigo lá em 1 Pedro, capítulo 5, o verso de número 1. A palavra diz assim: Primeira Pedro, capítulo 5, verso 1. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade. E segue o texto, você pode dizer amém? Olha o que diz a palavra. Pedro diz que ele é presbítero do Senhor. Agora note, quem é Pedro? Pedro, ele é apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. E não apenas um apóstolo, mas ele é um dos 12 apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que Pedro, ele é uma das colunas da igreja. E perceba, ele não está falando aos presbíteros como se estivesse abaixo ou superior a eles, mas fala eu como eles. E ele diz assim: olha, eu rogo, eu como presbítero como vocês, que vocês possam exercer bem a função ministerial para a qual vocês foram chamados. E é interessante nós observarmos aqui que mesmo funcionando como um apóstolo, Pedro, ele também é um presbítero. Então, nós percebemos aqui que nós não podemos fazer, da nomenclatura uma cadeia hierárquica. O que eu quero que você compreenda, e a palavra de Deus nos ensina isso, irmãos, é que essa posição de governo que ela é colocada na igreja pelo Senhor Jesus Cristo é para o bom funcionamento do corpo, mas não é para mostrar que alguém é maior ou alguém é menor. Amém? Mas a posição que é colocada pelo Senhor, ela deve ser observada assim como Ele mesmo colocou. Então, observe comigo, a palavra presbítero no grego significa ancião. E o que é então que ela quer comunicar para nós a partir dessa verdade?
essa palavra indica a maturidade necessária para que alguém possa presidir e liderar o corpo de Cristo. Queridos, não é qualquer pessoa que pode governar a igreja. Não é qualquer pessoa que pode presidir sobre a igreja. Não é qualquer pessoa que traz uma palavra de governo e de direção sobre a vida da igreja. A palavra nos ensina que é preciso ter maturidade. Paulo declara isso a Timóteo, ele diz assim: olha, se alguém deseja ser bispo, excelente obra almeja, mas vai ter que ter qualificações para que então venha a ser aprovado. É preciso ser experimentado, só então depois é que você vai poder exercer essa função no reino. E ele ainda diz assim: olha, não estabeleça um neófito na fé, ou seja, um recém-convertido, porque ele não tem maturidade para isso. Sabe, irmãos, nós precisamos compreender bem as coisas. A palavra de Deus, ela nos diz que quando o Senhor nos dá dons espirituais, esses dons, eles devem ser exercidos para manifestar a glória de Deus, para a operação do corpo de Cristo na terra. Mas não é porque eu tenho um determinado dom, seja ele qual for, que por alguma razão pode me vir à cabeça que eu possa agora trazer palavra de direção e de governo para a vida da igreja. Porque cada membro, ele tem o seu lugar no corpo de Cristo. Amém? Certa vez eu disse isso para uma pessoa. Talvez ela não possa ter compreendido muito bem, mas ela disse assim: olha, eu tenho entendido dessa forma que nós devemos caminhar assim, porque Deus tem me falado isso. E eu digo: muito bem, mas você precisa compreender que o pastor da igreja sou eu, e a palavra de governo e direção para a igreja ele dá para mim, não para você. Sabe, é preciso entender que isso não se trata de prepotência, não é arrogância, não é soberba, é aquilo que a palavra de Deus diz, irmãos. É claro que sim, nós podemos ouvir, a palavra de Deus vai dizer, mas na frente nós vamos observar que na multidão de conselhos há sabedoria. Amém? Mas o que nós precisamos entender é que há uma palavra de governo e direção sobre o corpo de Cristo, sobre a comunidade local, e essa o Senhor dá ao presbítero. Essa o Senhor dá àquele que Ele mesmo estabeleceu como aquele que vai dirigir a igreja, amém? Então Paulo está dizendo assim: olha, se alguém deseja esse lugar, você está desejando algo excelente, você está desejando algo extraordinário, mas você precisa entender que antes você será provado, experimentado, para então, se aprovado, você possa exercer tal função no corpo de Cristo. Agora, eu quero que você possa compreender comigo também a respeito disso, que no Velho Testamento, quando a palavra diz que o governo pertencia aos anciãos, que as decisões mais importantes elas eram tomadas sempre pelos anciãos, no Novo Testamento essa palavra vem mostrar para nós que para alguém ocupar um lugar como esse, ele é preciso ter bagagem, é preciso ter, sabe, um certo conhecimento, é preciso ter um certo experimento para que então ele possa assumir uma posição como essa. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: existe muita bagunça no meio da igreja do Senhor, porque pessoas dormem hoje, acordam no outro dia e entenderam, ouviram uma voz, seja lá de onde for, dizendo assim: eu vou ser pastor, eu vou dirigir uma igreja, abre uma garagem, diz que é uma igreja. Isso tem causado muito mal ao corpo de Cristo, porque não é assim que as coisas acontecem. E nós vamos observar isso aqui na palavra de Deus, amém? Então, nós precisamos entender que, ainda que todos tenham um lugar no reino, ainda que todos exerçam uma função, um serviço, foram chamados para o ministério, nem todos foram chamados para presidir, nem todos foram chamados para liderar, nem todos foram chamados para governar, e a palavra de Deus nos ensina isso. Agora, embora tudo isso seja verdade que eu tenho dito para você, eu quero que você entenda também que a maturidade, ela não precisa ser vista somente do ponto de vista cronológico, porque você há de concordar comigo que nem todo ancião é maduro, não é verdade? Como nem todo menino é imaturo. Então nós precisamos fazer uma distinção daquilo que a palavra de Deus nos fala acerca da maturidade. Amém?
Vamos observar isso lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 12. Paulo escrevendo a Timóteo. Abra sua Bíblia aí comigo. 1 Timóteo 4, 12. Paulo diz a Timóteo assim: ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Você pode dizer amém? O que é que Paulo está dizendo aqui? Está dizendo que Timóteo ele está na sua idade juvenil. Ele está dizendo que Timóteo ele é um jovem, ele não é um ancião. Mas ele está numa posição de governo sobre a igreja. Ele está numa posição de liderança. É ele quem preside sobre a igreja. E ele está dizendo: ninguém deve desprezá-lo pelo fato de você ser jovem. Antes você deve se portar como um exemplo na palavra, no trato, na pureza, no amor, na maneira como você conduz a sua vida e na maneira como você conduz o seu ministério. Agora observe também 2 Timóteo 3,15. Segunda Timóteo 3,15, a palavra diz assim: verso 14 também, para compreendermos melhor. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? O que Paulo está dizendo aqui acerca de Timóteo é: ainda que você possa ser um menino na idade, mas desde a infância você é ensinado nas Sagradas Escrituras. Desde a infância você tem sido instruído. Por isso, você tem bagagem o suficiente, porque essa palavra que foi ministrada na sua vida pela sua mãe, como também pela a sua avó, olha, ela te fez conhecer as Sagradas Escrituras, e isso te tem tornado sábio pela fé para a salvação. Vocês estão me entendendo? Amém? Então Paulo está dizendo: ainda que você seja jovem na idade, mas no conhecimento, na instrução, você já é maduro o suficiente para que você possa ocupar o lugar que você hoje está ocupando. Amém? Glória a Deus, amém? Então perceba aqui que Timóteo, ele saiu na frente de todo mundo. Talvez alguns anciãos estivessem no meio da igreja, na sua idade, mas não tinham a capacidade que Timóteo tinha, pelo fato de desde a infância estar sendo instruído nas Sagradas Escrituras para presidir a igreja do Senhor, para liderar a igreja do Senhor. Desde criança, irmãos, ele começou a ser treinado. Desde pequenininho ele começou a ser treinado. Então, o governo da igreja não exige necessariamente uma idade para se ocupar um cargo, mas fala de gente selecionada, fala de gente qualificada, fala de gente preparada para isso, amém? E aí, olha, coisa terrível é você colocar alguém que não está preparado, que não está qualificado numa condição como essa. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo, primeiro, porque o próprio Deus não permite isso. Aliás, ele vai até dizer assim: olha, não imponhas a mão de forma precipitada sobre ninguém. Irmãos, dá uma confusão impor as mãos de maneira precipitada. E o Senhor sabe bem, porque Ele nos orienta a não fazermos isso. Então, o Senhor está dizendo na sua palavra, olha, que essa é uma posição distinta. Essa é uma posição que é preciso qualificação para se estar nela.
e, sobretudo, é chamado do Senhor, amém? Então perceba, observe lá em Tito capítulo 1, o verso de número 5. A palavra do Senhor vai dizer assim para nós: foi por esta causa que eu deixei você em Creta, para que pusessem em ordem as coisas restantes, bem como em toda a cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você, amém? Aqui é uma instrução de Paulo a Tito, e a sua instrução é clara. Ele recebeu uma missão específica. Ele disse: olha, coloca algumas coisas em ordem na igreja. Algumas coisas ainda precisam ser organizadas, mas também ele disse assim: olha, institua presbíteros, levante presbíteros no meio da igreja, pessoas que venham para governar a igreja do Senhor. Então, olha, o governo da igreja, preste bem atenção nisso, é estabelecido por pessoas que já ocupam este lugar. A palavra do Senhor é muito clara, irmãos. Olha, pessoas que já estão revestidas dessa autoridade. Então você deve ter muita cautela com alguém que de repente se levanta e diz assim: olha, eu fui dormir, tive um sonho, tive uma revelação e agora sou pastor. Não é assim que as coisas acontecem. Quando nós olhamos para as Escrituras, todo aquele que ocupa uma posição de governo, ele é estabelecido por alguém que já é revestido dessa autoridade e, portanto, tem autoridade para estabelecer outros também para governar no meio da igreja. Você está me entendendo? Amém? Até porque a palavra vai dizer para nós que essas pessoas devem ser experimentadas. Então, irmãos, essa é uma função de governo, e o governo, como eu disse para você na Bíblia, está relacionado com o presbítero. E antes de adentrar aqui nesse assunto de falar sobre o presbítero, eu queria falar sobre o presbitério, porque você vai observar aqui que o tempo todo a palavra fala sobre presbitério, e presbitério é um termo coletivo, e é importante a gente compreender qual é a ideia, né, qual é o conceito dessa palavra. Lá em 1 Timóteo 4,14, veja novamente comigo. 1 Timóteo 4,14. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante a profecia e a imposição das mãos de quem? Do presbitério. Você pode dizer comigo? Diga: do presbitério. Então essa é a palavra de Paulo para Timóteo. Paulo está dizendo assim para Timóteo: ela não seja negligente com o dom que você recebeu. Não seja negligente quanto à imposição de mãos que você recebeu. Perceba que a palavra de Deus está dizendo: olha, há uma imposição de mãos, há um comissionamento, há um envio. E quem é que faz isso, irmãos? A palavra está dizendo, é o presbitério. Diga comigo: presbitério. Então a palavra presbitério está falando no coletivo de um corpo de presbíteros. E esse corpo de presbíteros fala sobre aqui numa comunidade de fé, numa comunidade local. Pedro está dizendo assim lá no primeira carta de Pedro, capítulo 5, quando ele diz assim: olha, aos presbíteros que estão no meio de vocês, falo eu, presbítero, como vocês. Aliás, deixa eu dizer para você que raramente a palavra presbítero vai aparecer no Novo Testamento. E geralmente quando ela aparece, ela está especificando a qualidade, o caráter de alguém em específico. Mas geralmente a palavra fala sobre o presbitério. Então, a menção bíblica será sempre assim, para o presbitério, ou seja, para o corpo de presbíteros, para a equipe do presbitério, ou seja, para a equipe que preside a igreja, para a equipe que dirige a igreja, para a equipe que governa a igreja. Se você está me entendendo, diga amém. Agora, eu quero que você entenda comigo o seguinte: se por um lado a palavra de Deus fala que há uma equipe envolvida no governo, trabalhando na direção da igreja, por outro lado, nós não podemos negligenciar
algo interessante que Apocalipse capítulo 2, verso 1 fala para nós. Abra aí a sua Bíblia. Apocalipse 2:1, a palavra diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu quero chamar a sua atenção aqui para a expressão ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Perceba que há uma distinção muito clara acerca do anjo da igreja. Então essa é uma menção singular e não no plural. Então Deus, ele está falando ao anjo da igreja. Você pode dizer amém? Algumas pessoas chamam isso de presbítero sênior. Alguns vão chamar de simplesmente pastor, pastor presidente, pastor titular, enfim, muitas nomenclaturas são dadas, mas eu quero chamar a sua atenção aqui para a função. O que é que a palavra de Deus está dizendo? Que ainda que haja, preste bem atenção nisso, ainda que haja uma equipe ministerial que presida a igreja, que dirija a igreja, existe um dentre eles que se sobressai. É um que tem uma voz de comando maior. É aquele que é responsável diante de Deus por dar o governo e a direção da igreja. Então vamos tentar entender como é que isso funciona aqui na prática. Por exemplo, lá em Atos capítulo 2, verso 14, por ocasião do dia de Pentecostes, diz a Bíblia que quando o Espírito Santo de Deus vem e cai sobre todos e há todo aquele movimento do céu na terra, a Bíblia diz que muitas pessoas começam a acusar os irmãos, dizendo que eles estavam embriagados, e a Bíblia diz que então Pedro se levanta. Perceba, irmãos, que a Bíblia diz que somente Pedro fala, mas Pedro, ele está representando a todos os demais. Aqui nessa ocasião, Pedro é exatamente essa voz maior. Pedro aqui é exatamente esse presbítero, aquele que dá a condução para a igreja. Ele é aquele que representa a voz da igreja. Então, quando Pedro está falando, todos os outros ali concordam com ele. Quando Pedro se levanta, a Bíblia vai dizer lá que os outros 11 também se levantam. Eles estão afirmando assim: olha, nós estamos juntos no só corpo. Ele está dizendo assim: olha, nós estamos com você. Então, Pedro, você é a voz que nos representa. Então você é essa voz maior em nosso meio. Então olha, um corpo que se une para cumprir o propósito, mas que reconhece que entre eles há uma voz que se distingue, irmãos. Você está me entendendo? Amém? Então, como é que isso funciona no nosso meio? Entenda, nós temos uma equipe que anda muito perto de nós. Nós temos pastores além de mim nessa igreja. Pastores que foram chamados por Deus. Pastores que têm a voz do Senhor sobre a sua vida. Pastores que podem, irmãos, trazer aconselhamento. Pastores que podem trazer uma palavra de ensino. Pastores que são bênção na vida dessa igreja. Mas o que nós precisamos entender é que, ainda que exista essa equipe ministerial, existe uma voz maior que se distingue das demais. E quando a gente fala de uma voz maior, a gente não está dizendo que eles são menores. Vocês estão me entendendo? Mas o Senhor está dizendo assim: olha, existe uma responsabilidade que por alguma razão Deus colocou sobre a minha vida, enquanto eu estiver pastoreando essa igreja, que é a responsabilidade de dar o governo e dar a direção para a vida dessa igreja. Você está me entendendo? Então todos são pastores, mas nem todos têm a responsabilidade diante de Deus de prestar contas por essa igreja que eu tenho. E é exatamente por isso que direção e governo da igreja não pode ser dado por nenhum deles, mas ela tem que ser dada por mim. Agora entenda o que a palavra de Deus ela diz para nós. A palavra de Deus diz para nós que na multidão de conselhos há sabedoria. Quem caminha comigo
Sabe, às vezes as pessoas até se assustam porque eu tenho uma cara muito fechada, mas eu não tenho muito o que fazer, aqui eu tenho, né? Então eu não posso. Mas quando você começa a conversar comigo, você vai percebendo que eu sou um cara legal, né? Que dá pra gente caminhar junto. Mas é a cara que eu tenho, então eu não posso, né? Já tem outros que não, né? Que vai chegando e é muito mais fácil, né? As pessoas não têm tanto medo de se aproximar. Mas olha, eles que caminham comigo, os supervisores que andam comigo, os líderes que andam mais perto, eles sabem que, olha, eu sou uma pessoa que eu ouço muito, que não tenho dificuldade de ouvir, que não tenho dificuldade de acolher, sabe, impressões, sugestões. Mas é preciso entender que no final de tudo, a direção, ela vai ter que ser dada por mim. Então a gente tem que ouvir a Deus, porque é uma grande responsabilidade você ter que um dia prestar contas diante de Deus pela vida de cada um de vocês, irmãos. E tantos outros que já passaram por aqui e talvez de muitos outros que ainda virão. Você pode dizer amém? Aleluia. Então, olha, a Bíblia vai dizer para nós, para que você também possa entender algo que pode acontecer, que Pedro é esse que se levanta no meio da igreja, em Atos capítulo 2, que aquele que tem a voz maior, a Bíblia diz, eu sou um presbítero com você, mas ele está dizendo assim, olha, mas Pedro também era apóstolo. E olha, e o trabalho de um apóstolo, né, ele é muito diferente de um trabalho, irmão, de um pastor local. Porque o pastor local, ele preside a igreja local, mas um apóstolo, né? Um apóstolo é um desbravador, um apóstolo é um enviado, um apóstolo é aquele que abre frentes, um apóstolo, ele é aquele que vai a muitos lugares. Olhe para cá, deixa a borboleta por aí, olhe para cá, não perca, né? Ela é de Deus também, mas quem preside aqui sou eu, não é você. Então, então a voz de comando é minha. Pronto. Então veja só, a Bíblia diz que Pedro era apóstolo. E Pedro, irmão, está constantemente fazendo viagens apostólicas. E por consequência dessas viagens apostólicas, ele não estava tão presente na comunidade local. E aí o que é que vai acontecendo? Naturalmente, vai acontecendo uma transição no meio da igreja. É muito importante você entender isso, porque olha, a Bíblia vai dizer lá em Atos capítulo 15, por ocasião do concílio de Jerusalém, né, que um problema começa a acontecer no meio da igreja. Porque qual foi o problema? Muitos não-judeus começaram a se converter ao cristianismo. E alguns que eram judeus começaram a dizer assim, olha, se converteu, não é judeu, mas está se convertendo ao cristianismo, tem que fazer circuncisão. A circuncisão é justamente retirar aquela pele da parte do órgão masculino do homem. E aí, isso começou a causar um certo desconforto. É para fazer, não é para fazer? Vai ou não vai? Como é que fica esse negócio? É necessário para a salvação ou não é? E aí começa uma discussão no meio da igreja. Eu queria que, vamos ver esse texto. Abra a sua Bíblia lá em Atos 15. O que eu quero chamar a sua atenção não é propriamente a discussão do texto, mas é a maneira como a discussão ela é encerrada. Atos 15. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos que se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar da questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia, Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que havia feito com eles. Mas alguns membros dos partidos dos fariseus, que haviam crido e se insurgiram, dizendo, é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Então os apóstolos e presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse, irmãos,
vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que de minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, assim como eles. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que terminaram, aqui eu chamo a sua atenção, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam o que eu tenho a dizer. Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, reedificarei as suas ruínas e restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor juntamente com todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz todas as coisas conhecidas desde os tempos antigos. Por isso, julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se converteram a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido isso todos os sábados. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens, dentre eles, e enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé, e foram eleitos Judas, chamado Barsabá, e Silas, que eram líderes entre os irmãos, e mandaram por eles esta carta, e aqui segue essa recomendação que foi dita por Tiago. Mas o que eu quero chamar a sua atenção tem uma discussão no meio da igreja. É para circuncidar, não é para circuncidar? Pedro, ou melhor, Paulo e Barnabé começam a falar dos sinais, começam a falar dos prodígios. Pedro diz assim: olha, eu mesmo fui testemunha, vocês sabem como o Espírito Santo foi derramado sobre eles, assim como também sobre nós. E a confusão ela ainda continua. Aí Tiago se levanta. E aí Tiago, acho que ele estava vindo de Curitiba, tal, estava cheio de moral. E aí ele chega e diz assim: irmãos, eu tenho uma palavra para dar. Percebe, irmãos, quem é Tiago aqui? Tiago é o presbítero da igreja. A essa ocasião, Pedro estava nas suas viagens apostólicas. Aqui ele está presente no concílio. Mas naturalmente, se você for observando todo o contexto, observando desde o capítulo 2 até o capítulo 15, a palavra que prevalece como condução, governo da igreja, aqui é a palavra de Tiago. Quando Tiago traz essa palavra, a Bíblia diz: todo mundo acata. Pareceu bem a orientação que foi dada por Tiago. Então chamam Paulo, Barnabé, escrevem uma carta, e essa carta foi a decisão da igreja em Jerusalém para os irmãos de Antioquia. Você está me entendendo, amém? Porque olha, por que é tão importante nós entendermos isso, irmãos? Porque se nós não entendermos isso, nós vamos achar que qualquer um tem palavra de governo para a vida da igreja, que qualquer um tem palavra de direção para a vida da igreja. Mas a palavra de direção para a vida da igreja, ela é exercida pelos presbíteros. E dentre esses, tem alguém que tem uma voz maior. Tem alguém que vai trazer uma palavra de direção para a vida da igreja. Você pode dizer amém? E aqui nós aprendemos também que até mesmo dentro da própria equipe pode haver uma transição de governo, como aconteceu com Pedro para Tiago. Ou seja, o Senhor sempre vai estar levantando aqueles que Ele mesmo escolheu e que tem uma bagagem para isso, uma capacitação para isso, para estar dirigindo a vida da igreja. Amém? Entenda, nós não estamos falando de situações que contrariam aquilo que é a palavra de Deus. Porque senão, se alguém não entender bem, pode dizer assim: então quer dizer que aquilo que o pastor disser está dito na igreja? Não, não é isso.
Lembre-se que nós declaramos aqui que a voz maior na igreja sempre é do Senhor Jesus Cristo. E para isso Ele deixou a sua palavra. Agora, irmãos, a palavra vai dizer para nós, olha, precisa haver alguém no meio de todos, precisa haver um que vai trazer uma palavra de direção e de governo. Porque senão, todo mundo vai querer ir para um lado ou ir para outro, fazer uma coisa ou fazer outra e ninguém sai do lugar. Isso só causa confusão no meio da igreja. Por isso Paulo diz, os presbíteros. E nós nem estamos falando dos dons ministeriais, mas nós estamos falando dos presbíteros. Esses foram levantados por Deus para dar governo à igreja. Perceba, irmãos, que são esses que instituem e também destituem. São esses que consagram, são esses que impõem a mão, como também são esses que vão remover do lugar. É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. Então, olha, por que é tão importante nós entendermos isso? Porque isso é saúde para a vida da igreja. Porque nós precisamos entender bem os papéis, a distinção, qual é o seu lugar no reino. Amém? Até porque se você não entender qual é o seu lugar, você vai achar que qualquer lugar é o seu. Isso traz uma confusão muito grande. Então a gente precisa entender bem, né? Então, olha, eu ouço muito todos os meus pastores, eu ouço muito os nossos supervisores, mas no final da conta, irmão, quem vai ter que prestar conta sou eu. Então eu tenho que orar muito e dizer, Senhor, me ajude a tomar a decisão certa, me ajude a colocar a igreja no trilho certo, porque no final de contas é a minha batata que vai fritar, não é a de nenhum deles. Vocês estão entendendo? E é exatamente por isso que a gente tem que trazer uma palavra de direção segundo aquilo que é a palavra de Deus. Então, quem preside a igreja são os presbíteros. Quem governa, quem dirige, quem mostra o caminho são os presbíteros da igreja. Se você entendeu essa palavra, diga amém. Então, como é bom você entender isso, porque aí a palavra de Deus vai dizer para nós lá em Hebreus, eu não lembro agora o capítulo nem o versículo, mas está na Bíblia, quando ele diz assim, aqueles que são vossos guias, aqueles que são vossos mestres, submetam-se a ele, para que eles possam guiar a vida de vocês com alegria e com prazer, e não com quem geme, com muitas dificuldades. Então, como é maravilhoso quando as coisas funcionam como tem que funcionar. Perceba em Atos 15, uma confusão está no meio da igreja, mas aquele que é o líder da igreja, que governa a igreja, ele se levanta e traz uma palavra da parte de Deus, e todo mundo fica contente e satisfeito. Como isso é maravilhoso, irmãos. Então é importante nós entendermos isso. E aí deixa eu dizer uma coisa para você, para nós finalizarmos essa palavra hoje. Olha, eu particularmente, eu gosto muito, né, daqueles cultos quando a gente termina sem saber como é que vai terminar, né? Aquele movimento, né, o Espírito Santo de Deus com toda a liberdade. Eu estou pensando num negócio mais ou menos assim para o próximo domingo. Tem algo mexendo comigo aqui no meu coração. Eu gosto disso. Mas olha, nós precisamos de instrução, porque sem instrução, a palavra diz, o povo perece. Então a gente tem que saber muito claramente, dizer assim, olha, a igreja tem um cabeça que é Cristo, amém? E esse Cristo que é o cabeça estabeleceu um governo sobre a igreja, e nesse governo ele estabeleceu presbíteros, e esses são aqueles que têm a responsabilidade de tocar a direção da igreja. E agora o que é que eu faço, pastor? Você tem dons do Espírito para operar no meio da igreja. Você foi chamado para compor uma das 5 funções ministeriais, ou mais de uma delas, e aí você vai trabalhar nelas, amém? E a gente vai trazendo a direção, e a Bíblia vai dizer assim, olha, que todas as coisas bem ajustadas e bem engrenadas, isso opera para o crescimento do corpo, amém? Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, creia nessa palavra, receba essa palavra, seja edificado por essa palavra, tenha muita paz no seu coração, e no nome de Jesus, vamos caminhar conforme a orientação da palavra do Senhor para as nossas vidas, amém?
Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos adorar o Senhor?